Olá, queridos, muito boa noite. Pastor Christian Zunino, Ministério Vim das Águas, Nova Trento, Santa Catarina, mais uma vez aqui para deixar uma mensagem de Deus ao seu coração. Hoje, na noite do dia 7 de janeiro de 2021. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês que me ouvem está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, a partir do versículo 32, que diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de medo e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-me: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amados, até aqui. Esse texto, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que trata do sofrimento de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, também chamado de Jardim das Oliveiras. E, amados, o que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando nessa noite, essa é uma mensagem muito específica para pastores, líderes, padres, aqueles que apacentam o rebanho do Senhor. E o que Deus colocou para compartilhar nessa noite é um pouco sobre a humanidade de Jesus Cristo. Nesse texto aqui, nós percebemos Jesus Cristo sentindo medo, Jesus Cristo sentindo angústia, Jesus Cristo sentindo tristeza. A sua alma estava profundamente triste. E isso chega até a causar uma revolta no meu coração, porque já são 25 anos servindo a Deus como evangélico, como ministro de louvor, como pastor, como servo, e fora os anos que eu servi a Deus como coroinha e ali na Igreja Católica, desde criança, na verdade. Então já são quase 40 anos servindo a Deus. E uma das coisas que a gente percebe, um dos erros gravíssimos que a gente percebe no corpo de Cristo é um espírito de super-homem que entrou na igreja cristã. Hoje, muitos de nós, principalmente aqueles que já têm um título de pastor, ou de mestre, ou de apóstolo, ou de padre, ou de bispo, enfim, por conta do título que recebemos, muitas vezes nos comportamos como verdadeiros deuses, como verdadeiros ídolos do povo, quando na verdade o próprio Jesus Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo ele se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Poxa, se Jesus Cristo, que era Deus, tomou a forma de servo, chorou, sentiu frio, sentiu calor, sentiu medo, sentiu pavor, teve a capacidade de pedir aos seus discípulos que orassem por ele, que vigiassem junto com ele. Se ele, sendo Deus, se comportou dessa maneira, como um homem,
uma pessoa simples, uma pessoa comum, ao ponto de quando ele foi traído, Judas precisou esclarecer aos soldados romanos que a pessoa que eles deveriam prender seria aquele que ele beijaria. Porque se Judas não o beijasse, Jesus era tão comum, tão simples, tão parecido com um ser humano normal, que as pessoas, os soldados romanos, não identificá-lo. Então isso traz uma grande lição para nós. Eu diria, sem medo de errar, que a maior parte dos problemas emocionais que hoje os líderes cristãos carregam na sua alma são por conta de querer ser um super-homem diante do seu público, diante do seu povo, diante do seu rebanho, diante das suas ovelhas. Nós precisamos descer do nosso pedestal, descer dos nossos títulos, como Jesus Cristo disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Nós precisamos descer das nossas posições e descer aos pés da humanidade, nos comportar como homens. Já dizia Charles Chaplin: não sois máquina, homens é que sois. Amados, nós não somos máquinas, nós não somos deuses, nós somos apenas homens. Não é pecado ser homem, não é pecado reconhecer diante de um público, diante de um rebanho, diante de um povo, que você tem medo, que você sentiu frio, que você se sentiu sozinho, que você ficou triste, que você ficou angustiado. Não é pecado. Até quando vamos usar máscaras diante das pessoas, tentando fingir algo irreal? Eu diria, e já disse isso muitas vezes diante do meu rebanho, essas máscaras que se veem hoje, a humanidade toda usando uma máscara por conta desse novo coronavírus, por conta dessa pandemia, isso é apenas um retrato daquilo que é o mundo real. O ser humano, ele tem a capacidade, ele é especialista em utilizar máscaras. O ser humano é especialista em utilizar máscaras. Se nós, líderes cristãos, se nós, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, padres, bispos que me ouvem, se nós insistirmos em usar máscaras, aparentando ser algo que nós não somos, ter um discurso de super-herói, isso só vai nos afastar cada vez mais do centro da vontade de Deus. Isso só vai nos distanciar cada vez mais do rebanho, do povo confiado a nós, no qual a palavra de Deus assegura que devemos sentir como que haveremos de prestar contas diante de Deus por conta de cada ovelha, de cada discípulo, de cada pessoa que Deus deu para nós apacentarmos. Que nós possamos descer, como o Senhor declarou na sua palavra: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no seu devido tempo, Ele nos exalte. Amados, quem somos nós? Quem somos nós para nos achar alguma coisa? Somos criados do pó, do barro, e ao barro, ao pó nós retornaremos. Precisamos remover as máscaras de uma vez por todas. Se queremos ver as máscaras no mundo físico serem removidas, que precisam, em primeiro lugar, sejam removidas as nossas máscaras espirituais, as nossas máscaras emocionais, tentando fingir ser uma coisa que nós não somos. Nós temos criado um rebanho de semideuses, pessoas que não podem demonstrar fraqueza, pessoas que não podem demonstrar seus sentimentos, um rebanho de pessoas feridas, um exército de soldados feridos, com problemas emocionais, e o culpado não são eles, o culpado somos nós, que exercemos influência, que exercemos autoridade, que construímos uma linguagem equivocada. Muitas vezes, comparando os nossos discípulos a animais, como águias, por exemplo. Nada contra. Eu admiro muito os animais
da Bíblia, como o leão, como a águia, são figuras de autoridade, são figuras que falam da visão de Deus e devemos utilizá-las. Agora não podemos esquecer, eu e você, nós não somos um leão, nós não somos uma águia, nós não somos deuses, nós somos seres humanos. E seres humanos sentem frio, seres humanos sentem calor, seres humanos sentem medo, seres humanos choram, seres humanos têm sentimentos. Nós não somos apenas um espírito. Por mais que a palavra de Deus nos ensine que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ainda assim a vontade de Deus é que nós possamos extravasar a nossa humanidade, porque é a humanidade que nos conecta à humanidade, não é a nossa divindade, não é a nossa capacidade de sermos fortes, viris, que vai nos conectar. O que nos conecta ao ser humano não é a nossa perfeição, pelo contrário, é a nossa imperfeição, porque as pessoas estão cansadas de semideuses. Que nós possamos refletir nessa passagem, que nós possamos refletir sobre a humanidade de Jesus. E assim como Jesus, embora sendo Deus, ele se tomou a forma de servo, agiu como um homem, se comportou como um homem, se comunicava como um homem, não se comunicava como um ser numa posição elevada, ele não se comunicava como um Deus, ele se comunicava como um homem, ele sabia se comunicar com as outras pessoas como homens, como humanidade. Amados, a minha palavra é que nós possamos nos arrepender, arrependei-vos, arrependei-vos, diz o Senhor dos Exércitos, que nós possamos nos arrepender da nossa forma de se comportar diante dos homens, que nós possamos descer do nosso pedestal e agir como homens, se comportar como homens que têm sentimentos e emoções e que são capazes de respeitar os sentimentos e as emoções do ser alheio do nosso semelhante. Beijo no seu coração e até a próxima.